Olá, tudo bem? Eu sou Irenilson Barbosa e este é o seu canal Ire Barbosa Verso e Prosa. Planejamos um canal leve com oportunidades para recitarmos poesia, compartilharmos de situações do cotidiano, trabalharmos com aspectos acadêmicos, formação, discussões teológicas, poesia, produção literária, aspectos diversos da nossa realidade cotidiana e do ambiente em que estamos inseridos, que é bastante diverso, desde os aspectos relacionados à produção acadêmica até a vivência religiosa, os aspectos humanos nos quais estamos o tempo todo inseridos, políticos, enfim, a vida. A vida sem perder a dimensão do poético, do conhecimento e das suas diferentes formas de manifestação. Enfim, vida, verso, prosa. Por isso, hoje, ainda eu quero recitar para você um poema da minha autoria, publicado em 2015, que dá título ao meu livro, A Vida em Poesia. Mas eu queria, na verdade quero, introdutoriamente, é, tentar trazer uma explicação do que vem a ser o nosso título, Ire Barbosa, verso e prosa. Ire Barbosa traz uma forma abreviada do meu nome, Irenilson de Jesus Barbosa, e tem a ver com quem eu sou, as minhas origens, uma certa provocação com o uso dessa abreviação no início, mas remontando à minha condição familiar, membro da família Barbosa, filho de Miúda e de Miúdo, que na verdade eram Irênio Barbosa e Benedita de Jesus Barbosa. Então, Irênio é um nome que de origem grega e latina, que significa paz. Irenilson, filho de Irênio ou filho de Irene, que em grego é paz. Esse vínculo com Irênio, com Benedita, com Miúdo e com Miúda, é responsável por grande parte da minha forma de encarar o mundo, de ver as pessoas, de lidar com o conhecimento. Miúdo era analfabeto, assim como Miúda. Miúda era amante de poesia. Certa vez, quando eu recitava um poema para ela ouvia o poema e dizia assim: não tem coisa que eu goste mais nesta vida. Na verdade, quem estava recitando para ela era um dos meus irmãos. E eu estava perto. E ouvindo isso, disse: o que, minha linda, que a senhora gosta tanto? Ela disse: isso, essas coisas que vocês escrevem. Poesia. Vivia, ainda que como analfabeta, amante da poesia. Aí você vê nesse título, Ire Barbosa, verso e prosa. Em alguns momentos vamos estar falando apenas de versos e outros de prosa. Em alguns momentos estaremos juntando verso e prosa. Mas qual a diferença entre prosa e verso? A prosa
é a forma natural de comunicação entre seres humanos. Sendo o texto em prosa constituído em discurso direto, livre, como eu estou falando agora, já a poesia é a expressão de emoções e sentimentos em um texto trabalhado esteticamente. Por isso consiste em ritmo e em harmonia para a manifestação de beleza. A prosa e a poesia são gêneros literários distintos. No entanto, o escritor e o poeta têm liberdade no trato da linguagem em suas criações. Há autores que misturam os dois gêneros, o que a literatura chama de poesia em prosa, ou prosa poética. Desta forma, o texto é estruturado em prosa, mas com elementos originados da poesia, como o ritmo e os componentes emotivos. Há pouco eu falava da minha mãe em prosa e me referia à sua sensibilidade, que é poesia. Então, alguém pode, ao mesmo tempo, retratar poesia em prosa. Pode encarar o mundo, não tira da vida a poesia, nem tira a sua gravidade. Isso porque nós não podemos pensar na vida como pluma, na vida como distanciamento do real. A vida é o real. A vida é verso e a vida é prosa. A vida é choro e a vida é riso. A vida é trabalho e a vida é ócio. No prefácio do meu livro A Vida em Poesia, eu escrevi uma poesia, que na verdade é um poema. Poesia trata do estilo. Poema é a peça que é produzida em verso. E aí eu quero, neste momento, compartilhar com vocês a vida em poesia. A vida em poesia é uma ousadia. É uma picardia de um viver quase insano. É um viver humano em plena arritmia. É som de nostalgia e é vento a todo pano. A vida em poesia é forma de se ler. O que não tem a ver, e o haver de tudo, é o silêncio mudo e é o grito dentro do ser. É o ter e é o não ter, sem defesas ou escudos. A vida em poesia é o meu encantamento. É choro, é riso, alento, sensatez, loucura. É doença e é cura. É fé, cor e sentimento. É tudo, é verso, alento para essa vida dura. A vida em poesia é quase um bom apelido de textos meus nutridos de muitos desejos, delírios e lampejos, sentidos e não sentidos. São versos embebidos em muitos dos ensejos. A vida em poesia são os meus encantos com a vida, sob um manto que me extasia. É noite e é dia, é sombra, é sol, é pranto. É amor e mais um tanto. É vida, é poesia. Essa vida em poesia é o que eu quero compartilhar com você, é o que eu quero discutir com você, é o que eu quero fazer emergir dos nossos diálogos, alguns prazerosos, outros um pouco mais árduos, mas que tragam para nós a certeza de aprendizagens ricas. Afinal, é vida e é poesia. É verso e é prosa. A prosa caracteriza
crônica, o romance, o texto corrido, sem as preocupações estéticas do verso, sem a necessidade de métrica, mas também narra a nossa existência, conta-nos a história, propõe-nos o debate, seja político, teológico, religioso, traz-nos a possibilidade da reflexão e do conhecimento. Por isso, você está convidado sempre a estar conosco neste canal. Se inscreva, sempre estaremos dialogando sobre algum tema relevante. Afinal, Irê Barbosa é verso e é prosa. Seja bem-vindo. Se inscreva, hein? Aquele abraço e um cheiro. Até mais. A gente se vê.